Volto nessa segunda parte a ler o que Jesus falou sobre igrejas separadas. E aqueles que, por qualquer motivo, se separassem da igreja mãe, eles seriam membros cortados, não mais nutridos pelo místico sangue, que é a graça que a eles vem de mim, cabeça divina da igreja. Semelhantes a filhos pródigos separados da casa paterna, por sua própria vontade, eles ficariam, em sua efêmera riqueza constante e sempre mais grave miséria, eles ficariam se aborrecendo com seus alimentos e vinhos, por demais pesados para a inteligência espiritual, e depois adoeceriam por terem comido as bolotas amargas que os animais impuros comem, até que, com um coração contrito, voltassem à casa paterna, dizendo: Nós pecamos, Pai, perdoa-nos e abre para nós as portas de tua morada. E então, mesmo que ele seja membro de uma igreja separada ou de uma igreja inteira, abri-lhes as vossas portas para aqueles que voltam, pois tanto importa que seja um só ou uma assembleia. Oh, quem dera assim fosse, mas onde e quando surgirão tantos imitadores meus aptos para redimirem, ao custo da vida, essas inteiras igrejas separadas, para reconstruírem um único ovil sob as ordens de um só pastor, assim como eu desejo ardentemente? Jesus não fala aqui, eu queria colocar dessa forma, em conseguir uma pseudo-unidade onde minore as verdades católicas, a verdadeira doutrina católica. Jesus fala dos separados se arrependerem e quererem voltar à verdadeira Igreja Católica, de se arrependerem de terem renunciado os sacramentos que lhes faltam, especialmente a Eucaristia e a confissão, e também Nossa Senhora como condutora do triunfo de Jesus através do triunfo do seu imaculado coração. E Jesus continua: Sede paternos, pensai que vós todos, por uma hora ou por muitas horas, talvez por anos, fostes individualmente filhos pródigos imersos na concupiscência. Não sejais duros com os que se arrependem. Recordai, recordai, muitos de vós fugistes 22 dias atrás. E o ato de fugir não era, talvez, renegar o vosso amor por mim? Portanto, assim como eu vos acolhi, fazei-o também vós. Assim como fiz a vós, arrependidos, quando voltastes a mim. Tudo aquilo que eu fiz, fazei-o. Essa é a minha ordem. Vivestes comigo por 3 anos. As minhas obras, os meus pensamentos, os conheceis. No futuro, quando vos encontrardes diante de um caso a ser decidido, voltai o olhar para o tempo em que estivestes comigo e comportai-vos como eu me comportei. Não errareis nunca. Eu sou o exemplo vivo e perfeito daquilo que deveis fazer. E lembrai-vos também de que eu não me neguei nem ao próprio Judas Iscariote. O sacerdote deve procurar salvar com todos os meios, e que predomine o amor sempre entre os meios usados para salvar. Recordai que eu não ignorava o horror que era Judas, mas eu, superando toda repugnância, tratei o mesquinho como tratei João. A vós muitas vezes será poupada a amargura de conhecer que tudo é inútil para salvar um discípulo amado. E por isso podereis trabalhar sem aquele cansaço que toma conta quando se fica sabendo que tudo é inútil e que é preciso trabalhar até mesmo ali, sempre, até que tudo se cumpra. Mas tu sofres, Senhor. Oh, eu não acreditava que tu pudesses ainda sofrer. Tu sofres por causa de Judas ainda? Esquece o Senhor, grita João, que não tira os olhos de seu Senhor nem por um segundo. Jesus abre os braços no seu habitual gesto de resignada confirmação de um acontecimento doloroso e diz: Assim é, Judas foi e é a maior dor no mar de minhas dores. É a dor que permanece,
As outras dores terminaram quando o sacrifício terminou, mas esta continua. Eu o amei. Eu consumi a mim mesmo ao fazer esforços para salvá-lo. Eu pude abrir as portas do limbo e tirar de lá os justos. Pude abrir as portas do purgatório e tirar de lá os que estavam se purificando. Mas o lugar do horror estava fechado sobre ele, e para ele foi inútil a minha morte. Não fiques sofrendo, não sofras. Já estás na glória, Senhor meu. A ti toda a glória e alegria. Tu já consumastes a tua dor. Pede ainda humildemente João. Realmente, ninguém podia pensar que ele pudesse sofrer ainda, diziam todos espantados e comovidos, cochichando uns aos outros. E vós, pensais que grande dor deverá ainda sofrer o meu coração nos séculos vindouros, por meio de cada pecador impenitente, por cada heresia que me nega, por cada fiel que me abjura, por cada, ó tortura das torturas, por cada sacerdote culpado, que são causas de escândalo e também de ruína? Vós não sabeis por enquanto. Nunca o sabereis completamente enquanto não estiverdes comigo na luz dos céus. Então ireis compreender. Ao contemplar Judas, eu contemplei os escolhidos para os quais a redenção se transformou em ruína, por causa da perversa vontade deles. Aqui eu, o leitor, vou colocar que se enquadram os que Jesus, na carta a Pio XII, chamou de pastores ídolo, que defendem o relativismo na igreja atual, se achando detentores da verdadeira doutrina, porque, na verdade, adoram a si mesmo e seus conceitos. Aqui se enquadram os relativistas humanistas que, com pseudo-misericórdia, querem amar mais ao próximo do que a Deus, mudando a sua imutável doutrina, dogmas, etc. E continuando. Ó vós que sois fiéis, vós que formareis os futuros sacerdotes, lembrai-vos da minha dor, tornai-vos cada vez mais santos para consolardes a minha dor. Exortai, vigiai, ensinai, combatei, estai atentos como uma mãe, incansáveis como mestres, vigilantes como pastores, viris como guerreiros para preparar os futuros sacerdotes que por vós hão de ser formados. A culpa do 12º apóstolo, fazei que ela não tenha repetições demais no futuro.